Olá a todos! Se gostas de inovação, marketing e queres descobrir as tendências que estão a moldar os modelos de negócio, este vídeo é para ti. Ora bem, eu hoje trago uma curadoria das ideias mais relevantes do primeiro dia do Web Summit 2024. Pelo menos, não precisas de fazer 15 mil passos que eu dei entre palestras para absorver algumas das principais tendências de mercado. Eu hoje recebi um e-mail da organização, quer dizer, eu e os mídia, a dar nota que o evento reuniu 71.500 participantes de 160 países, desde CEOs, startups, investidores e jornalistas. 16 palcos, e o tema comum em todos eles é exatamente o quê? Inteligência artificial. Claro que depois há espaço para marketing, sustentabilidade, software as a service, fintech e muito mais. A agenda é tão intensa que parece um triatlo tecnológico. Bom, em resumo, eu preparei aqui uma curadoria. Pessoalmente, o que mais me atrai são as palestras ou entrevistas com uma pessoa de relevo, porque são convidados, oradores, que raramente temos a oportunidade de ver em Portugal. Eu preparei aqui um resumo com 10 destaques, sendo que gosto muito do sétimo e do último, mas essencialmente são destaques que estão a mudar o futuro, coisas que eu ouvi e que ao mesmo tempo quero partilhar em vídeo convosco. Também me ajuda a arrumar as ideias, confesso. Mas espero que possa contribuir com alguns insights valiosos, seja qual for a vossa área de interesse. Então, sem mais demoras, vamos a isto. Portanto, recordando, estamos a falar do primeiro dia do Web Summit e o primeiro destaque é uma palestra chamada Cutting Through the Hype, no palco Marketing Summit. Foi um debate com 2 intervenientes. O tema central foi a inteligência artificial generativa e o impacto transformador desta tecnologia na criação de conteúdo. Portanto, entre os vários insights partilhados, destaco o facto da inteligência artificial generativa como uma transformação horizontal, ou seja, foi destacado que a inteligência artificial generativa não é apenas mais uma tecnologia vertical como a TV ou a rádio, mas sim uma ferramenta horizontal capaz de impactar praticamente todas as áreas de trabalho. E como exemplo, abordaram a variedade de anúncios publicitários que têm sido criados com a inteligência artificial e que geram conteúdo mais rápido e com custo significativamente mais baixo, como o anúncio da Mercedes, produzido rápido por uma fração do custo tradicional. Outra ideia interessante neste primeiro debate é sobre a escala e a adoção. Ou seja, atualmente menos de 1% do conteúdo global é criado com inteligência artificial generativa, mas a previsão é que isso aumente exponencialmente nos próximos anos, à medida que mais empresas adotam estas tecnologias. A criação de conteúdos através da inteligência artificial tem resultados comprovados, de acordo com um dos oradores, 62% de redução de custos e até 40% de aumento do ROI, retorno do investimento. Ambos concordaram que a próxima grande fase é a hiperpersonalização, ou seja, a inteligência artificial a criar conteúdos ultra relevantes para os consumidores. Segundo destaque vai para a palestra You Can Sell Thirst, tendo como premissa a base que as marcas desesperadas afugentam consumidores. A sede Thirst, quando mal gerida, faz com que as marcas percam a autenticidade e afastem os consumidores. Portanto, a necessidade de atender a todas as tendências ou de crescer rapidamente muitas vezes resulta em decisões apressadas e desajustadas que comprometem a relação com o público. O exemplo que foi dado foi do MrBeast, que na sua pesquisa incessante sobre a espetacularidade no crescimento, de ter mais visualizações, foi enfrentando alguns problemas de qualidade nos seus produtos e acusações de abuso. Foram mostradas algumas imagens para evidenciar o impacto negativo na marca, porque também houve vários produtos que não resultaram e que tiveram muitas queixas. Outra ideia interessante que nesta palestra foi enfatizada está relacionada com a importância das marcas manterem a autenticidade. Ou seja, mesmo sob pressão para inovar ou crescer, as marcas sedentas a tal sede, que tipicamente priorizam o hype sobre o valor real, ignoram as necessidades dos consumidores e fazem parcerias incongruentes. Qual foi? Assim, há vários exemplos. Eu vou só dar aqui um. Foi a parceria entre a Lego e a petrolífera Shell, que gerou controvérsia por contradizer os valores da sustentabilidade da marca Lego, acabando por prejudicar a sua reputação.
Terceiro destaque de uma palestra de uma agência que é R/GA, da Tiffany Wolf. Para ser honesto, foi uma das que mais me impactou pela inovação. Bom, antes de contar já o momento em que houve o tal impacto, queria só fazer um contexto do que foi falado. No fundo, a oradora revelou que nós estamos a passar de uma fase de Direct to Consumer, o D2C, para o modelo Dialogue with Consumer, DWC. A ideia central é criar experiências baseadas numa conversa real entre marcas e consumidores, em vez de interações unilaterais. E essa abordagem permite às marcas compreenderem melhor as necessidades individuais e criarem uma relação mais genuína e, idealmente, mais personalizada. Nessa sessão, a oradora trouxe uma experiência personalizada muito gira, associada ao futuro do comércio digital, com um exemplo interessante apresentado por um cliente com quem eles trabalham, um protótipo da aplicação da Nike. The ball out front and generate the power he does. Next time you're out there, focus on shortening your swing. Let's be honest. Avatares personalizados, os assistentes virtuais personalizados. Neste caso, ele mostrou o Coach Mike e o Coach Naomi, que não só motivam os utilizadores, mas também personalizam as recomendações com base no equipamento, nas suas preferências, reservam campos de treino. Neste caso, o contexto que foi dado na palestra foi o ténis. Criam playlists para melhorar o inner game, melhorar a experiência. Portanto, a ideia é genial. Eu vou partilhar depois aqui alguns trechos neste vídeo. A few pieces from this collection I thought would be perfect for you, especially the stock with the color ink. Nice, right? Fez muito lembrar os primórdios do Championship Manager. Para quem jogava, no fundo nós podíamos gerir as equipas, conseguimos ver as características de cada jogador. Aqui nós podíamos ver as características de criatividade e inovação de cada assistente virtual e em função das suas funcionalidades, nós podíamos construir ligações com esses avatares e com isso beneficiarmos com as recomendações personalizadas. Agendam diretamente com a app os campos, faziam a compra final sem haver toque na aplicação. O exemplo foi muito impactante. Quarto destaque para o tema de Internet Sucks. Eu partilhei esta palestra com algumas pessoas que fui vendo durante o Web Summit porque prémio para melhores slides e melhor storytelling de arranque. Bom, tentarei ser breve. No fundo, o orador, através de vários exemplos, mostrou que aquilo que nos foi vendido como a internet era o espetacular. Não é? Vem aí a revolução e não deixa de ser, mas ele mostrou foi inúmeros problemas que aconteceram com a globalização da internet. Este orador, chamado Dan Gartner, um estilo assim meio Gary Vaynerchuk a falar, destacou que nós estamos a evoluir de um paradigma de Information Technology para Emotional Technology. Foi a expressão que ele utilizou. Ou seja, o futuro da internet, na sua visão, e não é que muitos de vocês já não pensem isso, mas passa por criar ligações emocionais e não pensar só em eficácia. No caso, a premissa dele é marcas e empresas que devem focar-se em construir experiências que fomentam o envolvimento, retenção e fidelização através de ligações mais humanas, significativas e um pouco mais além do que a transação. Bom, quinto destaque para outra palestra da empresa Imagine Insights, especializada na geração Z. O orador destacou o papel, já se percebeu, da geração Z. Geração Z como agentes de mudança, co-criadores, ativistas que lideram causas sociais, falou de alguns mitos que as pessoas têm sobre a geração Z, clientes com quem ele trabalha, mas ao contrário de outras gerações, na perspectiva do orador, da sua experiência, a geração Z valoriza co-criação, utiliza plataformas como o TikTok para construir sobre o trabalho dos outros. Claro que há muito trabalho criativo, mas a evidência que ele deu, e eu vi isto noutras palestras, em outras duas, é modular o trabalho que já está a ser feito e depois ajustá-lo fazendo pequenas melhorias e navegar sobre as tendências. Além disso, a sua crescente influência económica, isso foi muito destacado, porque o mito era, eles não querem gastar dinheiro. Não, ele mostrou exatamente o contrário, um poder de compra com base nos influenciadores. Está projetado em 33 mil milhões de dólares até 2030, muito dinheiro. Que no fundo o destaque dele era reforçar que as empresas têm que se adaptar às expectativas e envolverem-se mais com a geração C diretamente no processo criativo. Sexto destaque que apanhei, por acaso, quando vi, estava assim a andar, de repente vi, olha, é o Jean Razal, que me lembrei porquê? Porque ele foi o ex-CEO da famosa
plataforma Social Bakers. Para quem trabalha em redes sociais, saberá o que eu estou a falar, porque foi uma das... Era o Ferrari das plataformas. Entretanto, depois faz parte agora de uma companhia maior, num conglomerado de empresas. Bom, vamos ao que interessa. Jean Razab, o que é que ele defendeu? Uma ideia, nunca tinha ouvido ainda, que os algoritmos da feed de notícias das redes sociais deviam ser completamente transparentes e que os utilizadores devem ter o direito de personalizar e controlar os seus próprios feeds. Ele deu ali alguns exemplos que a União Europeia tem feito isso em relação aos dados e ele queria isto dentro dos algoritmos. Claro que é extremamente difícil, mas o argumento dele foi que sem regulação adequada as plataformas vão acumular muito poder, como já o têm, mas ele refere-se ao poder excessivo. Permitem que a disseminação de desinformação e manipulação por atores mal intencionados, e deu inúmeros exemplos de eleições. Por exemplo, ele deu um exemplo interessante, que eu nunca tinha ouvido falar, que foi a Meta, por exemplo, demora 3 a 7 dias para mandar um anúncio abaixo. Portanto, quando se quer falar de fake news, 3 dias, um anúncio chega a muita gente. A solução que ele propõe seria combinar uma regulamentação mais rigorosa com a educação em literacia digital desde muito cedo, garantindo que os utilizadores compreendessem melhor o conteúdo digital e que assim pudessem influenciar o conteúdo que lhes é apresentado. A ideia era muito simples: promover uma sociedade mais democrática e mais informada. Bom, sétimo destaque, e um dos que mais gostei, a entrevista com a CEO da Time, também conhecida por ter uma das marcas, a Time Magazine. Bom, aqui o foco foi porque é que a Time abandonou um modelo de paywall. E, como nós sabemos, a maior parte dos meios de comunicação cá em Portugal tem paywall, Expresso, o Público, o Eco. E disseram, depois da conversa com um amigo, que dos poucos meios de comunicação social que não tem paywall é a notícia só um minuto. Não foi verificado, mas se ele disse, eu acredito, porque ele é especialista na área. Só para dizer o seguinte, a ideia foi muito simples, que é retirar o modelo paywall para alcançar uma audiência global mais ampla. Então, falou-se da decisão da Time Magazine de abandonar. Primeiro, segundo a CEO, foi baseado na missão de tornar a informação mais acessível, e a segunda era, apesar de ser um movimento contra a tendência, baseado no modelo de assinatura, no chamado subscrição, foi também uma decisão estratégica de negócios, considerando que havia um elevado custo da aquisição e retenção dos assinantes. Eles vendem a subscrição que vendiam por $21, mas o custo de os manter era muito mais alto. Então o que é que eles começaram a fazer? A priorizar parcerias B2B, diversificar formatos, nomeadamente eventos, semelhante ao que o Grupo Empresa e com o EC também fazem em Portugal. Ou seja, vender a eventos corporativos e a visibilidade. Depois, a Time diversificou em redes sociais. Eles disseram que conseguiram alcançar um público mais jovem, mais vasto, foram para redes sociais como o TikTok, o WhatsApp, e conseguiram aumentar a viabilidade financeira através de colaborações corporativas com as grandes marcas. Deixaram o paywall de lado, só o trabalho que estava a manter, segundo ela, não justificava. Porque o New York Times já era o líder do mercado, o Bloomberg também era muito forte, o Washington Post, portanto ela disse que não valia a pena competir no mercado onde a maior parte das pessoas não quer pagar. Outro ponto interessante foi a adaptação às disrupções tecnológicas e às mudanças do consumo de conteúdo. Ora bem, a Time no fundo referenciou que o consumo de conteúdo tem estado a evoluir, há novas narrativas moldadas por quê? Memes, podcasts e influenciadores independentes. Foram as 3 grandes áreas que ela destacou e que eu anotei, e falou-se das eleições americanas, como é óbvio, muito por conta da influência que o Trump teve junto dos podcasts, referido por ela, mas acima de tudo pela estratégia do ponto de vista de meios. Falou-se do Obama muito focado em redes sociais e o Trump em audiências mais fidelizadas como uma perspectiva de meios diferenciador. Bom, são insights para reflexão. O 8º destaque, estamos a chegar ao fim com o tema Everything is Influenced, onde falou-se da economia dos criadores e da ascensão do social search. O foco foi as plataformas sociais, especialmente o TikTok, onde estão no fundo a redefinir o comportamento do consumidor e a forma como as marcas se ligam com as suas audiências. Com mais de metade da geração Z a iniciar as suas pesquisas em redes sociais, é um tema que já foi muito falado em relação à comparação frequente que é feita com o Google. O tema de social search tornou-se crucial para conquistar este público. No fundo, a confiança gerada por conteúdo autêntico e visual dos criadores tem mais peso em comparação com campanhas publicitárias
Era esse o argumento do orador. Portanto, a ideia era muito simples. Integrar estratégias baseadas na economia dos criadores, que, na perspectiva dele, já não é um diferencial, mas uma necessidade para as marcas que querem ser relevantes no mercado digital até 2025 e além. Nono destaque, que achei interessante, porque no palco dedicado à inteligência artificial, o tema era Philosophy is the answer. Primeiro ponto, inteligência humana versus inteligência artificial. Bom, de acordo com os intervenientes em palco, um era do MIT, o outro era um académico espanhol. O ponto era, apesar do avanço da inteligência artificial, existem formas de inteligência humana como exploração criativa, observação e precisão que são intrinsecamente únicas e difíceis de replicar. E a capacidade humana de alternar esse tipo de inteligência dá-nos uma vantagem significativa sobre sistemas automatizados. E depois, a segunda ideia é a colaboração interdisciplinar para modelar o futuro da inteligência artificial. E aqui falou-se do desenvolvimento ético da inteligência artificial, que requer uma abordagem interdisciplinar, envolvendo profissionais de diversas áreas, como sociologia, filosofia, ciências de dados e direito. No fundo, o orador do MIT, o destaque dele era que isto anda muito à volta dos programadores, dos profissionais da ciência de dados, e não se está a envolver pessoas de outras áreas, sociologia, filosofia, como eu referi há bocadinho. Portanto, tem que haver uma triangulação de perspectivas que é essencial para criar sistemas que promovam o bem-estar humano, minimizar riscos, impactos negativos da sociedade, porque, de acordo com o que eles foram falando, o que as pessoas mais temem agora é o tema do medo, que é a inteligência artificial vai retirar o meu trabalho. 10º e último destaque para a palestra onde se falou sobre TikTok e o longo formato em vídeo. Que é o caso, por exemplo, deste resumo do primeiro dia de Web Summit. Ora bem, então o ponto que eu achei mais relevante foi sobre a importância da consistência na criação de conteúdo. Isto é, manter uma produção consistente de conteúdo mesmo em períodos de baixa tendência é essencial para ajustar as estratégias e melhorar o desempenho. Qual é que é a ideia, a premissa base? Não tem só a ver com o fazer por fazer, é que a regularidade permite monitorizar métricas de retenção e interação fundamentais para entender a eficácia de formatos longos e curtos que têm métricas e impactos diferentes, mas complementares. Bom, por hoje é tudo. Havia muito mais para partilhar, eu já tentei fazer aqui um ritmo acelerado que é para comprimir isto em alguns minutos, mas fica a dica, ouçam o podcast Marketing por Idiotas, eu e os meus colegas de painel vamos destacar mais alguns pontos, porque vimos palestras diferentes. Não prometo conseguir resumir todos os dias, assim, porque esta maratona do Web Summit é intensa, e isto depois demora algum tempo para gravar, mas pelo menos o primeiro já está. Obrigado por estarem desse lado, um abraço e até breve.